Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos voltar aqui ao kit turbo do BMW e vamos verificar qual é que é a melhor posição para fazer o furo de retorno de óleo do turbo para o cárter. Neste caso aqui eu já tinha reparado que provavelmente vai ficar aqui muito acima, ou seja, vai ter de fazer o furo aqui bastante acima e não sei se vai haver algum problema depois com o retorno do óleo ou não. Portanto, o que nós vamos fazer agora é, vamos retirar o cárter que eu coloquei aqui neste motor, que é apenas temporário, e vamos verificar depois em bancada, colocando a quantidade de óleo, neste caso vamos meter água, mas como se fosse colocando a quantidade de óleo correta no cárter, vamos ver qual é que é o nível de óleo que vai ficar aqui no cárter. Depois temos de fazer o furo para o retorno de óleo do turbo, vamos ter de o fazer acima desse nível. Portanto, vamos verificar se vamos ter algum problema que o nível de óleo seja demasiado elevado e que não permita que o turbo faça o retorno em condições. Como podem ver, o turbo nesta posição aqui mais em baixo fica muito próxima do cárter e poderá ter esse problema. Portanto, agora o que vamos fazer é retirar o cárter, vamos enchê-lo com 6,5 litros de água e vamos verificar qual é que é o nível que fica no cárter. Já tenho o cárter aqui em bancada, ele parece estar um pouco inclinado, mas isso é porque o próprio motor, quando está montado no carro, ele está inclinado, mas o fundo do cárter fica direito, ou seja, fica paralelo ao chão. Portanto, eu coloquei aqui na bancada da mesma maneira, para que a parte aqui, que é a parte que importa, que é onde tem o bujão, fica direito, e depois nivelei aqui o outro lado, que é o lado que normalmente vai ficar para a frente do carro, nivelei essa parte para ficar igual à parte de trás. O que nós vamos fazer agora é encher um garrafão com 5 litros de água, vamos encher aqui esta zona do cárter e depois vamos colocar mais 1,5 litro e ver em que nível é que fica aqui no cárter. Depois vamos tirar algumas medições do interior, onde estiver o nível da água, e vamos transpor para o exterior, que vai ser o sítio onde vamos ter de furar para o retorno do turbo. Bem pessoal, isto não está aqui a parecer muito promissor, nada mesmo. Eu só ainda meti 5 litros de água, podem ver, isto já está quase a transbordar aqui do cárter, olhem bem para isto. Portanto, eu acho que isto não vai resultar assim muito bem. Vou analisar aí mais algumas opções, vou tentar perceber se realmente aqui o ângulo que o cárter tem é o correto, mas eu acho que sim. Porque a parte de baixo do cárter está completamente assente na bancada, está completamente direito, portanto está com o ângulo correto. Como a malta também tem de se alimentar, hoje vamos fazer aqui uma churrascada já na grelha que o Baguete tinha feito há uns tempos atrás e vamos comer aqui. É aqui umas entremeadas hoje, é? É umas entremeadasitas hoje. Portanto, deixem lá aqui o lume ficar em condições que a gente já as mete aí na grelha. Bem, já se está aqui a meter o material aqui na grelha. Oh, impecável. O lume está bem forte. Isto vai ficar num instantinho. Bem, já está aqui tudo pronto, é só meter no prato e vamos começar aí a dar ao dente. Só 3? Chega, são, parecem os chaves, não vejo, são grandes, abre isto. Bem, agora que já estamos de barriga cheia, vamos lá voltar aqui à situação do retorno de óleo. Eu estive a falar com um rapaz que está a fazer o mesmo projeto, o carro já trabalha e tudo, e o que ele fez o retorno no mesmo sítio que eu estava a pensar, que era algures aqui no cárter, ou seja, já perto onde aperta no bloco, e o que ele fez foi colocar um tubo de retorno transparente, colocou 5 litros de óleo no motor, e realmente aparece óleo no retorno. Portanto, como podem ver, isto não é invenção minha, eu também fiz um post no Instagram e acho que o pessoal não estava a entender muito bem qual é que é esta situação aqui, mas basicamente o coletor que eu tenho coloca o turbo muito em baixo e o turbo também é muito grande. Logo aí cria um problema que o retorno fica já muito próximo aqui da zona do cárter. Para a malta entender um bocadinho melhor, vamos recapitular aqui. Então, estes coletores, como podem ver, a falange já fica aqui praticamente aqui a meio do bloco. Podem ver, aqui é a junta da cabeça e algures aqui, o fundo do bloco é aqui, podem ver, e isto, a falange está aqui, já fica praticamente a meio do bloco, fica só ligeiramente acima do meio do bloco. Depois temos o turbo, que é um ganda cabaço, isto é um turbo quase gigantesco,
e como podem ver eu vou tentar meter aqui paralelo aqui à parte de baixo, podem ver o retorno é aqui. Portanto, o que aconteceria era, se a gente colocasse no cárter, o retorno ia daqui para aqui, já ficava um ângulo um bocado acentuado, a ver se eu vos consigo dar aqui um outro ângulo para vocês perceberem. Pronto, podem ver aqui, ou seja, aqui o cárter, o furo seria feito algures aqui e o retorno isto já ia fazer um ângulo muito acentuado. Se tiver de ser acima e, por exemplo, fazendo aqui um furo no bloco, já viram que isto fica praticamente paralelo ao chão, ou seja, não havia gravidade suficiente para que o óleo escorresse, ou seja, o óleo que sai aqui do retorno do turbo, que fosse para o cárter de novo. Portanto, era uma situação muito complicada. Então, o que eu estou aqui a ver, se calhar a melhor opção, e não era bem o que eu queria fazer, é colocar o turbo em cima, ou seja, virar o coletor de escape, isto dá para virar ao contrário, e vai ficar a falange aqui assim, mais para cima, e o turbo também vai ficar aqui um bocado mais em cima. Não era bem o que eu queria, porque eu não queria dar muito nas vistas com este turbo, mas também não quero ter problemas aqui com o retorno do óleo. Portanto, o que vamos fazer agora é tirar aqui o turbo, tirar o coletor, colocar o coletor para cima e montar o turbo e ver como é que fica. Bem, já coloquei o coletor com a falange virada para cima e já temos aqui uma pequena situação. Podem ver, a tampa das válvulas não consegue assentar em condições porque bate aqui num dos pernos da falange. Portanto, já temos aqui um ganda fail. Eu acho que isto, de qualquer forma, também não deve dar para colocar assim, porque isto está aqui muito perto da cabeça e acho que o turbo não assenta aqui em condições. Acho que depois vai ficar numa posição que não é correta. Mas agora vamos experimentar, vamos tirar aqui a tampa das válvulas, vamos experimentar aqui o turbo nesta falange e vamos ver como é que fica. Bem, colocando o turbo nesta posição, que é a mais lógica, que é a saída de escape, ficar aqui para trás, para o lado da caixa de velocidades, que assim é muito mais fácil ligar ao resto do escape, também não vai dar nesta posição. Como podem ver, isto vai aqui interferir com outras coisas do motor, especialmente aqui a parte de onde vão as bandejas das árvores de campos, também não dava, isto nem sequer depois dava para colocar a tampa das válvulas, portanto vamos ter de rodar o turbo para a outra posição. Já coloquei o turbo na outra posição, continuamos aqui com o stress da tampa das válvulas bater aqui no perno, mas até daria para montar assim, mas fica um bocado ridículo porque o escape fica para a frente, isto não tem jeito nenhum, depois tínhamos de fazer aqui um tubo, fizesse aqui uma curva de 180 graus para ir depois para o resto do escape. De qualquer forma, eu acho que aqui com a wastegate externa, nesta posição, eu acho que isto nem tem sequer espaço entre o motor e a firewall, ou seja, o resto do carro. Acho que ia bater aqui ou na torre de amortecedor ou algo parecido, já nem sei bem no carro, já vou ver daqui a nada, mas acho que nem sequer tem espaço aqui e fica um bocado ridículo com o escape para a frente. Portanto, eu acho que isto também não pode ser montado desta forma. Portanto, se calhar vamos mesmo de ter de montar isto virado para baixo, ou seja, com o coletor para baixo e o turbo para baixo, mas eu não estou a ver como é que vou fazer ali o retorno de óleo. Está um bocado difícil de perceber como é que eu vou montar isto da melhor maneira. Aqui no carro o turbo ficaria algures aqui entre estes dois parafusos da tampa das válvulas. Podem ver aqui esta zona que ficava ao caracol de admissão e ia bater aqui na torre do amortecedor. E quase de certeza que a wastegate externa não ia ter espaço aqui também. Epá, eu acho que por cima também não é muito viável, a menos que a gente retirasse aqui o vaso dos mija-mijas e colocássemos o turbo um pouco mais para cá. Mas isso tinha de ser um outro coletor e também não me estava a apetecer andar a fazer agora coletores e outras tretas. Portanto, se calhar vamos ter mesmo de optar com o turbo por baixo. Bem, já voltei a montar o turbo em baixo, como podem ver. Agora estava aqui a tentar ver outra situação e que se calhar é uma boa ideia, ou uma ideia viável para solucionar isto. Que era aqui entre o furo do cárter, que eu vou fazer depois no cárter para fazer o retorno, e aqui a saída do turbo, era construir uma espécie de reservatório temporário, enquanto o óleo não vai para o próprio cárter, ter aqui um outro reservatório que conseguisse aguentar alguma quantidade de óleo, mas que não atafolhasse aqui a saída do turbo e que o fizesse começar a fumar. Porque o problema de o retorno estar muito próximo aqui da zona do nível do óleo é que depois o retorno não consegue escoar óleo suficiente, acumula-se aqui no retorno e o turbo começa a fumar. Eu quero evitar essa situação e se calhar até dava para construir aqui uma pequena caixinha que provavelmente o fundo iria estar cheio de óleo, mas iria ter algum volume para que o retorno do turbo conseguisse escoar o óleo à vontade e que não o atrapalhasse e que fizesse depois o turbo começar a fumar. Portanto, tudo o que eu quero evitar é atrofiar o turbo.
tanto ele começar a fumar, depois começa a arrebentar os retentores do turbo e a gente não quer que isso aconteça. Portanto, se calhar o que eu vou fazer agora é colocar aqui o cárter de novo e vou verificar qual é que é o melhor sítio para fazer o furo e depois estudar aqui o sítio ou qual é que vai ser o tamanho desse pequeno reservatório aqui nesta zona. Agora coloquei aqui o motor numa posição que vai ficar praticamente igual como é montado no carro, ou seja, com os 30 graus de inclinação, e como podem ver, alinhando aqui a falange do retorno, tentar alinhar o melhor possível, podem ver, fica aqui muito pouco acima de onde tem o cárter. Portanto, isto tinha 5 litros até ele ficar cheio. Imagina com mais 1,5 litro de óleo, epá, não vai ficar muito abaixo aqui da zona do retorno. Portanto, eu já estou a ver que isto vai ser um bocado problemático. Eu já vi montes de pessoal, o que fizeram foi andar basicamente assim, ou seja, fazer o retorno ali para o cárter. Pá, não vai ficar aqui com muito espaço para ter óleo. Não sei se em curvas se vai atafolhar aqui o turbo ou não, não faço ideia, mas o pessoal usa assim, epá, e há pessoal que até se safou. Portanto, eu não sei se vou arriscar ou não, mas em princípio hoje já não vou mexer mais nisto. O que eu vou fazer depois, entretanto, é criar aqui um furo, aqui no cárter, e ver mais ou menos o que é que eu consigo fazer, mas já estou a ver que não vai haver assim grande hipótese em relação aqui ao retorno. Em cima, como já vimos, também não dá para fazer nada. Basicamente este coletor por cima não dá para montar, fica uma posição ridícula, não dá mesmo, e aqui para trás é o mais viável porque depois temos a saída aqui do escape que vai ligar ao resto do escape tranquilo. Aqui eu já estive a ver com o outro rapaz, também a wastegate não vai dar para colocar aqui direto, vai ter de fazer uma pequena extensão para depois colocar a wastegate um pouco mais para trás e ligar ao resto do escape. Portanto, vai ser mais uma situação que vai ter de se ver, mas eu podia resolver isto tudo fazendo uns coletores novos, mas não me está a apetecer andar a fazer uns coletores quando já existem uns feitos, apesar de parecer que não é bem o ideal. O retorno do óleo vai ter de ser feito a algures aqui, como podem ver a saída está aqui, e não consegue-se fazer logo aqui direto no meio, portanto tem de ser ou de um lado ou do outro. Isto depois leva também aqui um parafuso de um lado e outro do outro, portanto vai ser ou aqui ou aqui. Eu depois ainda vou estudar melhor a situação, mas estava a atender aqui para este lado, porque deste lado aqui já fica alinhado aqui com a parte dos parafusos do caracol de admissão e se calhar tinha de se fazer aqui alguma inclinação com um tubo ou coisa assim, ou para o tal reservatório. Portanto eu se calhar vou fazê-lo aqui deste lado o mais acima possível, depois vamos ter de fazer com alguma inclinação para ficar certo depois aqui com o retorno do turbo, ou seja, esta falange, vamos ter de colocar esse tubo paralelo a essa saída do turbo, mas depois a gente vai ver melhor o que é que vai aqui fazer. Mas em princípio o que eu vou fazer é fazer um furo, colocar aqui um tubo que seja roscado no exterior para meter uma porca de um lado e outra do outro, depois colocar um pouco de cola de juntas por dentro e por fora para evitar algum vazamento de óleo, mas depois vamos ver aí a tal situação de fazer um pequeno reservatório, que provavelmente vamos apertá-lo também no reservatório, esse tubo vamos apertá-lo, e depois vamos tentar fazer uma falange aqui para o retorno e vamos tentar ligar aqui as coisas. Mas hoje já fiquei um bocado desiludido com isto, já não vou mexer mais nesta treta. Caso vocês já tenham montado algum kit turbo destes e tenham tido o mesmo problema, caso tenham resolvido ou que tenham andado assim sem qualquer problema, pá, mandem uma mensagem no Instagram e pá, mandem alguma foto ou digam lá como é que resolveram o problema, ou se não existe sequer problema nenhum de andar assim, pá, mandem uma mensagem lá no Instagram que eu agradeço. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado, faz like aí em baixo. Caso não tenhas gostado, não há problema nenhum, podes fazer dislike à vontade. Considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!